Vampiros. Criaturas noturnas que atacam nossos medos mais profundos no limite entre a vida e a morte. Ficção e fantasia moldaram nossa percepção desses perseguidores noturnos. Mas qual a verdade por trás do mito do vampiro? Os vampiros ficavam entre o incômodo e o perigo. Eles podiam azedar o leite das vacas, roubar sua ovelha, atacar fisicamente você ou sua família. Agora, a ciência forense e a medicina se uniram para expor os fatos por trás da ficção. As mudanças naturais da decomposição podem ser refletidas na aparência do vampiro, o morto-vivo. Eles provam que vampiros são muito mais que simples histórias de terror. As estacas foram colocadas lá deliberadamente para evitar que esse homem se transformasse em vampiro. Para alguns, vampiros ainda são uma realidade aterrorizante. Eu vi ele vindo à noite. Ele sugou o meu sangue. Esse aqui é o meu forcado. Eu usei este forcado para tirar o coração dele. Para desvendar os segredos do vampiro, atravessaremos a Europa e iremos além para encontrar provas que podem até transformá-lo de criatura lendária a um fato histórico. Ilha dos Vampiros. Em 1897, um navio misterioso flutuou lentamente até o porto Whitby, na costa leste da Inglaterra. Todos os tripulantes estavam desaparecidos ou mortos. Assim que o navio encalhou, um cachorro enorme pulou da proa, saiu correndo e saltou na areia como uma flecha em direção ao cemitério da igreja, onde desapareceu na escuridão que se intensificou, além do foco do holofote. Com essas palavras, o infame vampiro de Bram Stoker, Drácula, foi apresentado ao mundo e entrou na imaginação popular. Tudo sobre vampiros veio do Conde Drácula. A imagem típica do vampiro que nós conhecemos hoje. Mas qual a origem do conto de horror gótico de Stoker? E poderia haver uma pessoa de verdade por trás da sua criação? Vampiros existem em toda a cultura. Jiangxi, da China. O Yaramayahu, da Austrália. O Araspa, da Índia. O Jararaca, do Brasil. E as várias encarnações europeias como Estige, Strigoi, Vrikolacas, Morto-Vivo, Upir, Vampir, Dracul. Tais criaturas são anteriores à Bíblia e não foram somente mitos. Elas eram reais. Cadáveres reanimados que se alimentavam dos vivos para impedir a própria decomposição. Dan Jones é autor e historiador com interesse especial no retrato da sociedade sobre vampiros. Sempre houve histórias de vampiros na Europa, mas isso só vem à tona no século XVIII, quando o teólogo francês Calmet começou a montar um dossiê dos contos de vampiros, tentando desmascarar o mito do vampiro. Infelizmente, isso resultou na legitimidade das histórias de vampiro, porque foram relacionados a cientistas daquela época. Na virada do século XIX, o mito do vampiro começou a alimentar a literatura gótica. Daí vem Polidori, que começa a escrever o vampiro que serviu de modelo para Bram Stoker escrever Drácula. E sempre que histórias de vampiros são reinventadas, elas refletem as preocupações e aflições da sociedade que as reinventam. No século XX veio Nosferatu, com um toque de antissemitismo. Nos filmes de Hammer, as histórias de vampiros são mais sangrentas, mais violentas. Em entrevista com o vampiro, Jenny Rice, há uma tendência ao homossexualismo. E quando surge o Blade no final dos anos 90, tem uma característica high-tech futurista e, como disse, uma característica da sociedade. E vampiros fictícios continuam refletindo nossa moralidade atual. Se pensar no século XXI, nos filmes da saga Crepúsculo e nos livros, o vampiro é um geek, mas também tem uma história bonita, e isso é bem a moral do século XXI.
E sem dúvida, Stoker pensou em mexer com a ética quando criou seu livro Drácula. Foi nesse cemitério que o conde deu a primeira mordida em Lucy Westbourne, uma virgem pura de 19 anos. E então ela se transforma em uma vampira sensual que aterroriza o norte de Londres, mordendo crianças. E Stoker usou essa mistura de sexo e escândalo deliberadamente para empolgar, assustar e chocar o seu público e, ao mesmo tempo, ajudar nas vendas do livro. Drácula de Bram Stoker é tão famoso que não sai de circulação há mais de um século. Contudo, diferente do Conde de Stoker, os vampiros verdadeiros da história não eram cavalheiros carismáticos de capa preta, olhar fascinante e a preferência por mulheres jovens e atraentes. Os vampiros do folclore grego não eram glamurosos como os vampiros de Hollywood. Eles eram cadáveres inchados que espalhavam várias doenças. Ninguém ficaria deslumbrado com um camponês do Mediterrâneo deformado e babando enquanto arrancava pedaços do seu peito. Descobertas recentes em uma pequena ilha grega revelaram quem essas criaturas realmente eram. E por que ficaram assim? O professor Hector Williams tem conduzido pesquisas arqueológicas na ilha grega de Lesbos por mais de 30 anos. Mas foi em 1988 que ele fez uma descoberta que acrescentou algo às histórias de vampiros. Estou em cima da muralha antiga da cidade de Mytilene. Durante 5 estações e com mais de 40 trabalhadores, cavamos dos 2 lados e ao redor dela. Surgiram dezenas de descobertas. Um bordel romano ali, um distrito industrial helenístico aqui, cerâmica da era de Safo, 600 anos antes de Cristo, lá embaixo. Mas nada foi mais chocante que a descoberta que fizemos depois daquela parede ali, aliás, construída na própria parede. Foi uma descoberta que abalou as bases da arqueologia. Prova de que os vampiros podem não ser somente criaturas lendárias, mas um fato histórico. Estamos na beira da muralha antiga e foi bem aqui que descobrimos que essa parede tinha sido transformada em uma cripta cuidadosamente escavada, na qual foi deixado um caixão de madeira com várias pedras pesadas em cima. Por alguma razão, alguém teve o enorme e grande trabalho de cavar uma sepultura abaixo das muralhas da cidade. Mas esse não era o único mistério. Estava bem aqui, tinha uns 2 metros e dentro dele havia restos mortais de um homem de meia idade. Alguém que os estudantes apelidaram de Vlad por causa do Vlad, o Empalador. Vlad, o Empalador, foi um soberano da Romênia no século XV e provavelmente a inspiração para o Drácula de Bram Stoker. E como seu colega, o Vlad de Hector também teve um fim peculiar. Ele tinha pregos em sua garganta, na cintura e nos tornozelos para segurar ele no caixão. Esse não foi um enterro comum. Um cadáver pregado no caixão. 3 estacas de metal de 20 centímetros pelo seu corpo. Nos tornozelos, na pelvis e no pescoço. Isso era singular. Achamos mais de 50 sepultamentos nessa área, homens, mulheres, mas este aqui nós percebemos que recebeu tratamento especial. O tratamento de um suspeito de ser vampiro. Então, quem era Vlad? E por que foi considerado um vampiro? Hector recorreu à paleopatologista grega Anastasia Tsaliki para respostas. Ela constatou que, longe das presas dos personagens de ficção, esse vampiro era surpreendentemente comum. Ele era um homem normal, mas por alguma razão os moradores acreditavam que depois de sua morte ele se tornaria um vampiro ou um morto-vivo.
Então, quando ele morreu, tomaram todas as medidas possíveis para impedir que ele voltasse ao mundo dos vivos. Entre 40 e 50 anos, Vlad estava em forma e era forte. Provavelmente um operário e tinha uma boa dieta. Mas por alguma razão, quando morreu, não teve um enterro comum. Ao invés disso, foi pregado em um caixão e colocado dentro da muralha da cidade. Mas por que foi tratado dessa maneira? Ele deve ter tido algumas características que o tornaram suspeito em vida. Então eles não quiseram arriscar. Esse era um homem que eles não queriam ver de novo. Nem vivo e nem morto. Por que as pessoas tinham tanto medo do Vlad? E por que ele era considerado um vampiro? As pistas podem estar a 1.600 quilômetros a oeste, sob uma antiga igreja paroquial inglesa. A igreja de São Leonardo, em Hythe, no sul da Inglaterra, possui um segredo. A paleopatologista Anastasia Tsalik veio até aqui não para se maravilhar com seus belos vitrais. A proteção do mais alto acaba com qualquer pesadelo, mas para visitar um espaço clandestino abaixo da capela. Uma cripta com os ossos de mais de 4.000 pessoas. Um lugar que pode guardar pistas da origem da crença em vampiros. Existem muitas teorias sobre quem eram essas pessoas. Alguns dizem que eram vítimas de grandes batalhas, outros que eram vítimas da peste negra. Mas estudos recentes encontraram terra dentro de alguns dos crânios. Então acreditamos que eram cidadãos comuns de Hythe e que no século XIII, quando a igreja precisou se expandir, eles foram desenterrados do cemitério da igreja e trazidos para cá. Não tem nada de estranho nisso. Criptas como essa existem em toda a Europa. E não era raro desenterrar os ossos e colocar em ossários ou em criptas. 65 quilômetros ao sul de Praga, na República Tcheca, a Igreja de Todos os Santos, na cidade de Kutná Hora, levou a ideia da cripta de ossos ao extremo. Conhecida como ossuário de Sedlec, esta é a maior tumba de ossos da Europa, com restos de mais de 70.000 pessoas. Tudo começou com uma simples pilha de ossos desenterrados do cemitério, como os de Hythe, quando a igreja foi ampliada no século XIV. Mas, na década de 1870, ela adotou esse visual gótico e macabro. Há 4 painéis enormes em forma de sino em cada canto da capela. E um lustre colossal contendo pelo menos um de cada osso do corpo humano pendurado no centro da nave. Os mortos não precisam ficar enterrados para sempre. Em muitas culturas, eles exumam os corpos e colocam os ossos num mausoléu, um túmulo de família ou ossário. Embora raramente ornamentadas, as criptas de ossos e mausoléus ainda são comuns no mundo inteiro. Minha família tem a própria sepultura em uma pequena ilha na Grécia. Então, um dia, espero que meus ossos possam ser transferidos para lá para eu poder descansar ao lado dos meus ancestrais. De volta a Lesbos, Hector Williams visita um cemitério moderno para ver se a prática de transferência de ossos poderia explicar a antiga crença grega em vampiros. A placa do cemitério local diz: devido ao tamanho reduzido do segundo cemitério de Mitilene, pedimos que os parentes dos falecidos façam a exumação do corpo em tempo hábil 3 anos após a sua morte. Mesmo hoje, ossos são exumados para liberar espaço para novos enterros.
Estamos aqui numa sepultura moderna no cemitério, na qual um corpo logo será exumado, colocado em uma caixa e transferido para o ossuário. Dá para ver uma parte do osso da perna saindo do chão. Tem a espinha dorsal aqui. Tem uma parte da costela logo ali. Ainda tem um pouco de carne. E lá, bem visível no fim do túmulo, está o crânio. Então, será que a familiaridade com os restos dos mortos levaram à crença no morto-vivo? Os problemas começavam quando algo inesperado acontecia. Por exemplo, quando os moradores desenterravam os corpos para transferir os ossos e, ao invés de encontrarem esqueleto, eles se deparavam com um cadáver inteiro. Para eles só havia duas explicações. Ou era o corpo de um santo, ou estavam lidando com o trabalho do demônio. E nesse caso, eles acreditavam que era um vampiro ou um morto-vivo. Mas há uma explicação mais natural para a demora na decomposição? A crença popular diz que o corpo irá se decompor logo após a morte. Mas, na verdade, isso está longe da realidade. O professor Richard Shepard é um dos principais patologistas do Reino Unido, um técnico forense e um verdadeiro perito. Ele até auxilia o governo britânico em mortes misteriosas. A velocidade da decomposição depende do estado do corpo na hora da morte e do solo em que ele foi enterrado. O corpo geralmente contém milhões e milhões de bactérias. A maioria é benéfica ao corpo, ajudando na digestão e ajudando o organismo a se proteger melhor contra infecções. Mas depois da morte, não sobra nada para alimentar as bactérias e elas começam a digerir o próprio corpo. Esse é o processo natural de decomposição. As bactérias do corpo ganham liberdade para se alimentar. Isso geralmente resulta em uma pilha de ossos pronta para ser transferida a um ossuário ou mausoléu. Mas primeiro ela precisa ser limpa. Antigamente, as pessoas não conheciam a ligação entre a difusão de bactérias e doenças. No entanto, o tratamento ritualizado dos ossos era uma maneira de proteger os vivos da difusão do contágio. Lavar os ossos com vinho, por exemplo, é conhecido como desinfetante desde a época de Hipócrates, há 2.500 anos. Através do tratamento ritualizado dos ossos, os gregos literalmente se protegiam dos mortos. Um processo que poderia ser usado nas histórias de vampiros. Em muitos lugares da Grécia, eles usavam vinho fervido e vinagre como defesa contra os vampiros ou mortos-vivos. E isso tem a ver com as propriedades desinfetantes dessas substâncias. E há outras características da decomposição que também podem contribuir com a ideia dos mortos-vivos. Às vezes, o cadáver pode até se mover dentro da sepultura. Uma coisa que acontece após a morte é o processo natural de rigor mortis, o enrijecimento dos músculos após a morte. Algumas pessoas acreditam que afeta o corpo permanentemente, mas não é verdade. É um processo temporário. E conforme o corpo relaxa, pode parecer que ele se move dentro do caixão, mas não há movimento, também por causa dos barulhos vindos do caixão. Isso pode dar a impressão de que os corpos estão voltando dos mortos. E até mesmo a aparência dos cadáveres pode retratar a de um vampiro. Após a morte, a pele seca, desidrata e encolhe um pouco. E isso dá a impressão de que a barba está crescendo no rosto. Formam bolhas e a superfície da pele pode descamar e se soltar. As unhas às vezes crescem consideravelmente e podem se curvar parecendo uma garra. E a impressão que dá é que o corpo ainda está vivo. O cabelo ainda cresce, as unhas ainda crescem. Então, não é surpresa que Hollywood tenha usado esses 3 sinais de decomposição: o crescimento da barba, as unhas longas e a pele macia, como marca da vida do vampiro depois da morte.
O que se percebe nessas histórias de vampiro, principalmente com o sangue ao redor da boca, as bochechas rosadas e os corpos não se decompondo como deveriam de acordo com a ciência, é que isso vai além dos limites do que a ciência e a medicina, mesmo com todo o avanço, podem explicar. Acho que é um dos motivos, o principal motivo das pessoas ficarem tão loucas com histórias de vampiros. E quando enfiavam a estaca no coração, isso fazia os gases acumulados no corpo após a morte serem expelidos. O corpo soltava gases e certamente causava um suspiro. E claro que isso reforçava a crença de que o corpo estava vivo o tempo todo. Então, a ignorância do ciclo de decomposição do corpo quando transferiam os restos ao ossuário ou ao mausoléu poderia fornecer evidências de que vampiros eram reais. Isso justificaria as estacas pelo corpo de Vlad na ilha de Lesbos? A Grécia tem uma longa tradição de mitologia sobre vampiros ou mortos-vivos. Do século XVII ao XIX, os viajantes europeus contavam histórias de como suspeitos de serem vampiros eram exumados e pregados dentro dos caixões para impedir que ressuscitassem. E acho que foi exatamente isso que aconteceu no caso do Vlad. Ele era um pobre coitado que, por alguma razão, foi considerado um vampiro. Então, quando ele morreu, foi tratado como tal, com estacas pelo corpo todo. Eles tomaram várias precauções para garantir que esse homem não voltaria dos mortos. Pregaram as estacas, o colocaram em um sarcófago de madeira, construíram uma cripta especial para ele e acrescentaram pedras pesadas em cima da cripta para impedir que o caixão se abrisse. Havia uma razão, mas nunca saberemos. Por que esse homem era uma ameaça para os vivos? Porque ele era um vampiro em potencial. A descoberta de Vlad abalou o mundo arqueológico e confirmou que vampiros eram reais. Mas as razões de Vlad ter sido considerado um vampiro não passam de suposições. Eles devem ter pensado que ele era um vampiro pelo seu comportamento em vida. Há dezenas de razões para uma pessoa ser considerada um vampiro. Comportamento suspeito da pessoa, histórico familiar suspeito, uma má reputação, um erro que o padre pode ter cometido no enterro. Há muitos motivos e nós não sabemos por que acharam que esse homem em particular era um vampiro. Nunca saberemos com certeza. Mas outra sepultura ainda mais misteriosa foi encontrada em Lesbos. Uma que poderia fornecer respostas. Na virada do século XXI, ao lado da pequena igreja de Taxiarchis, acima da sepultura do Vlad nas muralhas de Mitilene, um segundo túmulo misterioso foi descoberto. Um que pode explicar por que as pessoas eram consideradas vampiros. Em 1999, uma equipe do Serviço Arqueológico Grego estava restaurando uma capela medieval. Eles cavavam uma vala ao redor dela e apareceu uma série de sepulturas descendo a colina. Uma aqui em cima perfeitamente normal. E uma aqui, uma pessoa deformada com duas estacas de 16 centímetros, uma de cada lado. Foram essas estacas que forneceram as primeiras pistas de que esse enterro era único. As estacas encontradas dentro do túmulo eram grandes demais para serem lascas do caixão. E não havia sinais de que estavam presas a alguma coisa. Então, eu acredito que foram colocadas lá deliberadamente como medida preventiva para evitar que esse homem se transformasse em um vampiro. Assim como Vlad, que foi tratado como vampiro depois de morto, com estacas pelo corpo todo, aqui jazia um homem que supostamente também se levantaria. Então, por que os moradores não foram adiante com as ações necessárias, atravessando-o com a estaca durante o funeral?
Eles não arriscaram, então envolveram ele numa mortalha, enterraram em até 24 horas após a morte, de maneira cristã, virado para o leste para o julgamento final. Como precaução, colocaram essas 2 estacas ao lado dele. Mas por que não o atravessaram com elas para prendê-lo, nós nunca saberemos. Mas elas estavam lá e a intenção era, achamos, agir como talismãs para mantê-lo no túmulo. Enquanto a natureza verdadeira do vampiro de Taxiarchis permanece incerta, uma descoberta do outro lado do mundo pode revelar o propósito dessas estacas talismãs. Em 1988, na cidade de Mitilene, na ilha grega de Lesbos, Hector Williams e sua equipe de arqueólogos descobriram os restos de um vampiro que apelidaram de Vlad. Seu corpo estava pregado no túmulo. 10 anos depois, um segundo vampiro foi exumado de um cemitério a alguns quilômetros da cidade. Essas 2 descobertas ajudaram a promover os vampiros da Europa Oriental de seres míticos a fato histórico. Mas antes de tudo, por que alguém é considerado vampiro? As pistas podem estar do outro lado do mundo. Em 1990, uma série de descobertas chocantes aterrorizou uma calma cidade americana na Nova Inglaterra. Arqueólogos trabalhando em um campo de cascalho encontraram uma necrópole datada de quase 300 anos da época da Revolução Americana. O cemitério continha restos de uma família inteira, mas uma sepultura se diferenciava. Com as iniciais JB na tampa, quando os arqueólogos abriram o caixão, viram que os ossos foram reorganizados com o crânio e 2 ossos em cruz. Poderia ser um pirata ou haveria uma explicação mais surpreendente? A cientista forense Anastasia Salicki reexamina o caso em busca de pistas e verifica se a descoberta pode estar relacionada de alguma forma com os vampiros da ilha de Lesbos. Quando os ossos foram examinados da primeira vez, ficou claro que havia uma série de lesões. A aparência, a distribuição e o local das lesões indicavam uma doença, a tuberculose, também conhecida como TB. Então, a doença teria se espalhado pelos pulmões do homem até a caixa torácica. E é quase certo que foi isso que o matou. A tuberculose é uma doença horrível abundante na América Oriental nos séculos 18 e 19. Período que coincide com o grande número de atividade vampiresca. Então, poderia haver uma ligação entre a tuberculose e os vampiros? Há vários sintomas da tuberculose que podem ser ligados com o vampirismo, por exemplo. A conjuntivite, os olhos vermelhos e inflamados, e pessoas com isso geralmente evitam luz solar intensa. Ou a palidez da pele associada à anemia da doença. Ou o pulso fino e fraco, que é associado à debilidade da tuberculose. É claro, o fato das pessoas com tuberculose frequentemente tossirem sangue. Então, sim, acho que é um argumento que liga os sintomas da tuberculose, também conhecida como consumição, com as características do vampirismo. E essas doenças são altamente contagiosas, então elas permanecem dentro do grupo familiar. Então, quando um membro da família morria, era bem provável que outros membros da família morreriam depois. Quem era infectado perdia a saúde lentamente. Então parecia que a vida dessa pessoa estava sendo drenada e que eles estavam atrofiando. Acredito que essa pessoa tenha morrido de tuberculose e a família dele também contraiu a doença e logo o seguiram para o túmulo. Os membros da família de JB morreram logo depois dele. Era um sinal de que ele tinha virado um vampiro. E com a difusão da doença, a histeria deve ter tomado conta da comunidade.
Eles devem ter sido levados a desenterrar os corpos e tomar as medidas de precaução apropriadas. E provavelmente houve mais indicadores de atividade de vampiros devido ao volume de pessoas morrendo naquela época. Quando muitas pessoas morrem, os enterros são rápidos, sepultamentos em covas rasas, e na escavação dessas covas, outros corpos são envolvidos, levando à dispersão dos ossos, às vezes até de partes do corpo na superfície ou saindo da cova. Essa aparência dava a impressão de que esses corpos estavam vivos, voltando dos mortos. Era bastante natural tomar medidas de segurança, enterrar novamente os restos, colocar pedras ou usar um caixão pesado ou enfiar uma estaca no túmulo para que não se levantassem. Ou talvez, como no caso de JB, apenas reorganizar os ossos. Reorganizando os ossos, eles devem ter acreditado que imobilizariam o cadáver no túmulo e assim impediriam que ele se levantasse de novo. E há mais uma evidência mortal que liga a tuberculose com os vampiros. A 80 quilômetros dali, em um cemitério abandonado em Rhode Island, está uma lápide de 1841. Contém a inscrição: em memória de Simon Whipple, que faleceu em 6 de maio de 1841. Embora a consumação do vampiro tenha tomado esse pobre mortal. Consumição é outro nome dado à tuberculose. Então, talvez essa seja a prova da ligação entre a tuberculose e os vampiros. Na Nova Inglaterra, pelo menos. E a ligação foi feita até na literatura popular da época. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um dos grandes pensadores do iluminismo no século XVIII. Ele escreveu em seu dicionário filosófico que vampiros eram cadáveres que saíam de suas covas à noite para sugar o sangue dos vivos, pelo pescoço ou pelo estômago. E depois voltavam para o cemitério. As pessoas que eram mordidas ficavam fracas, pálidas e caíam na consumição, enquanto os cadáveres sugadores ficavam grandes, rosados e desfrutavam de um apetite excelente. Prova de que antigamente, quando o entendimento sobre doenças e enfermidades era limitado, a superstição dominava as mentes temerosas. Tudo bem para o século XVIII, mas estaria enganado se pensasse que a crença em vampiros não existisse mais. Em fevereiro de 2004, as autoridades foram chamadas até a pequena vila de Craiova, no sudoeste da Romênia, para investigar 6 pessoas que alegavam terem empalado o corpo de um aldeão, Tome Petra, porque, segundo eles, tinha se transformado em vampiro depois de sua morte. Meu cunhado morreu e depois de morto, ele virou um vampiro. Os moradores acreditavam que Petra retornava da sepultura e se alimentava de seus parentes. Eu vi ele vindo na noite e ele me chamava, eu gritava e ele sugava o nosso sangue. Eu não conseguia parar de gritar. Os parentes estavam morrendo aos poucos. Eu tinha muita dor de estômago e era insuportável, e eu ficava amarela. Todos da vizinhança viram como eu me sentia mal à noite. Na sociedade eslávica, acredita-se que o espírito de uma pessoa fica por perto 40 dias após a morte. Então só tinha uma solução. 6 semanas depois do funeral, à meia-noite, a família de Petra foi até o cemitério e desenterrou o cadáver. A condição dele confirmou as piores suspeitas. Ele estava com as mãos do lado, assim, o pescoço rasgado, e a boca dele estava cheia de sangue. Um cadáver cheio de sangue. Um sinal verdadeiro de que Petra tinha se tornado um vampiro. O sangue tem um simbolismo em várias religiões. Beber o vinho simboliza o sangue de Jesus no cristianismo. Mas em outras religiões, beber o sangue significa ganhar poderes sobrenaturais. Então, a presença de sangue na boca deve ter sido muito assustadora. Os moradores agiram de acordo com suas crenças. Então, trabalhamos dentro da cova e fizemos tudo apropriadamente. Esse é o meu forcado.
Eu usei o meu forcado para tirar o coração dele. Eu tirei o coração dele com o meu forcado. A gente sabe que quando morre, o coração do morto não deve ter sangue se não fosse um vampiro. Então, com certeza era um vampiro. Eu tenho certeza disso. Daí, a gente queimou e bebeu as cinzas junto com água. Você tinha que ver, foi incrível. Nós bebemos as cinzas e imediatamente começamos a nos sentir bem melhor. Ao menos na Romênia, o vampiro não é uma lenda. Ainda é uma ameaça real. Criaturas noturnas que atacam nossos medos mais profundos no limite entre a vida e a morte. Vampiros, entidades que sugam nossa vida. Criaturas da noite que espreitam no limite entre a vida e a morte. A medicina moderna pode explicar alguns casos de vampiro. Mas e o caso de Vlad e de outros vampiros da ilha de Lesbos? Anastácia Salirki examinou os restos do vampiro de Taxiarchis. Ela descobriu que ele não era uma pessoa normal como Vlad. A pessoa encontrada no túmulo de Taxiarchis tinha deformidades faciais graves, principalmente na área do nariz e no maxilar. Tinha evidência de doença, como as lesões no crânio, provavelmente infecção causada por um fungo no cérebro. Acho que esse homem era doente e deformado. Sabemos pelo folclore que pessoas com TB, raiva ou deformidades provavelmente viravam vampiros após a morte. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. A condição física deve ter feito as pessoas suspeitarem dele, somado ao comportamento ultrajante e ao comportamento estranho dele. A presença de estacas indica uma suspeita de morto-vivo. Então eles não arriscariam. Quando foi enterrado, colocaram as estacas, o cobriram e ele permaneceu assim até o outono de 1999, quando nós o descobrimos. Mas por que não cravaram as estacas nele como fizeram com Vlad, a descoberta anterior? Talvez tenha sentido nojo ou pensado que fosse suficiente deixá-las lá como se fossem guardiãs do túmulo. Temendo que ele ressuscitasse, os moradores deixaram as estacas de vampiro ao lado dele no caixão. Mas Anastácia acha que essas estacas também tinham um objeto prático. As estacas que estavam dentro do túmulo eram afiadas. E, conforme o corpo ia inchando durante a decomposição, eles furariam a carne e liberariam todos os gases internos. Liberando os gases formados durante a decomposição, os órgãos internos ficariam expostos e o cadáver teria secado. Isso acelerou a decomposição. Então, depois disso, se alguém desenterrasse o corpo, só encontraria ossos, e não um vampiro. E, para mim, isso mostra que os moradores não arriscaram. Ainda há um último detalhe na história da Ilha dos Vampiros. Durante sua pesquisa pelos últimos 30 anos, Hector Williams ficou fascinado pelos livros de um dos autores viajantes mais famosos daquela época, Charles Thomas Newton. Em 1860, Charles Newton, que foi vice-cônsul inglês de Mitilene, publicou sua autobiografia Viagens e Descobertas no Mediterrâneo. E essa autobiografia refere-se a uma ilha próxima a Mitilene. Em Mitilene, os ossos daqueles que não descansam em paz em seus túmulos são transportados para uma pequena ilha próxima, onde são enterrados novamente. Essa é uma barreira eficaz contra todos os imprevistos futuros, já que vampiros não conseguem atravessar água salgada. É uma pista intrigante. Um texto escrito de um autor respeitado falando sobre uma pequena ilha próxima a Mitilene que abriga não um, mas um cemitério inteiro de vampiros. Ainda bem que vampiros temem água salgada.
No clássico romance gótico de Bram Stoker, Drácula, o conde vem da Transilvânia pelo mar, viajando em seu caixão com terra de onde vivia. E essa é uma tradição que Stoker pegou das histórias de vampiro da Europa Oriental, o fato do vampiro não passar pela água salgada. Em muitos lugares existe a crença de que vampiros e outros seres supernaturais não podem atravessar água salgada. Então, os moradores devem ter pensado que levar os cadáveres e enterrá-los em outra ilha seria mais do que suficiente para impedir os ataques de vampiro. Se os historiadores e os cientistas estiverem certos, então, em algum lugar do litoral de Lesbos fica a verdadeira Ilha dos Vampiros e o local do primeiro cemitério de vampiros do mundo. Newton escreveu essas palavras há 140 anos e pensamos no que os gregos tinham feito com os vampiros além de enterrá-los localmente. E essa passagem sugere que descobrimos para onde eles foram. Logo ali, naquela pequena ilha perto da vila de Pânfila. Da praia, é quase impossível ver qualquer evidência de sepulturas. Então só há uma coisa a fazer. Hector vai tentar ver do céu. Acabamos de decolar do aeroporto internacional de Mitilene, rumando direto ao norte da ilha de Pânfila. Estamos prestes a sobrevoar a ilha agora. As coisas vão começar a ficar interessantes. Vamos descer a uma altura de 500 pés, 150 metros. Pode balançar um pouco, mas desse jeito teremos uma boa visão da ilha. Vamos dar a volta na ilha e, olha, dá para ver que ainda tem uma estrutura pequena do lado norte. Tem as fundações do que parecem porões um pouco mais ao leste. Será que são os locais de enterro? Lugares que abrigam estruturas subterrâneas? Nós conseguimos distinguir os cursos de várias estruturas, fundações que indicam que há sepulturas na ilha. Vale a pena voltar com o georradar para saber mais detalhes das sepulturas. Quem sabe o que ele vai encontrar? Por enquanto, Hector deve esperar, cheio de curiosidade reprimida por possivelmente ter descoberto algo inédito. Um cemitério de mortos-vivos. A verdadeira Ilha dos Vampiros. A pesquisa de Hector confirmou, sem sombra de dúvida, que vampiros já habitaram a ilha de Lesbos. As pessoas supõem que os vampiros são mitos, mas na Europa Central, os vampiros evoluíram de uma maneira singular, que tem fascinado a todos desde o século XVIII. Graças à ciência forense moderna e à medicina, sabemos que vampiros eram pessoas de verdade, rejeitadas pela sociedade, que sofriam com doenças, deformidades ou distúrbios mentais. Ele deve ter sido rejeitado e, por esse motivo, foi tratado como vampiro depois de morto. E mesmo hoje, em algumas partes do mundo, vampiros ainda são considerados ameaças reais. Um dos mais fascinantes e duradouros de todos os seres sobrenaturais.